Olá, meus amigos, aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Letieri. Agradeço a presença de todos os senhores e as senhoras aí, muito obrigado. Bom, quem me acompanha no canal já percebeu que em diversos vídeos eu comento a questão do saudosismo. Eu sou uma pessoa muito saudosista, né? Então no vídeo de hoje eu vou falar. É meio que um registro aqui que eu vou fazer, né? Não sei se alguém vai assistir, mas vai ficar esse registro aí. Eu vou falar de como era a minha infância na Vila Caiçara, na Praia Grande, durante os anos 80, a década de 80, meus amigos. Então eu vou falar um pouco aí de como era e a gente vai fazer aí, né, um comparativo de como a cidade da Praia Grande cresceu e vai crescer mais, né? Então vamos lá. Meu avô e minha avó materna moravam na Vila Caiçara, na quadra da praia. E eu lembro de frequentar lá dos meus 5 anos até 88, quando meu avô faleceu, né? Então fiquei ali dos meus 5 aos meus 12 anos de idade. E praticamente todos os finais de semana nós íamos para a casa do meu avô, né? E como que nós íamos para a casa do meu avô? Os meios de transporte, né? Morávamos no Canal 4 em Santos, no Macuco. E aí nós tínhamos, se eu contei certo, nós tínhamos três formas de ir para a casa do meu avô. Nós tínhamos três formas. E aí, dependendo do meio de transporte que nós íamos, nós já tínhamos uma ideia de como é que estava o bolso do meu pai. Então, quando meu pai tinha recebido e estava com grana no bolso, íamos de Breda. Pegávamos o Breda, pegávamos um circular até a rodoviária e na rodoviária pegávamos o Breda. Descíamos na rodovia, Pedro Taques, era a viagem mais curta, né? Porque ele não ia por dentro da cidade, entrando nos bairros, ele pegava a rodovia direto. Então acabava sendo a viagem mais curta e mais confortável, né? Porque o Breda já é um ônibus assim meio que de turismo, né? Tem mais conforto, enfim. E aí quando meu pai estava quase sem grana, íamos de Mar Azul. O que é o Mar Azul para quem não viveu os anos 80, início dos anos 90? O Mar Azul ele é um circular intermunicipal como nós temos aqui a metropolitana nos dias atuais. Só que o que eu entendo? Era um ônibus de segunda linha. Como assim de segunda linha? Acredito que eram ônibus de outras companhias que davam problemas e a Mar Azul, isso é o que eu entendo, eu posso estar errado. A Mar Azul ia lá e comprava esses ônibus. Então era muito normal esses ônibus pararem no meio do caminho, falha mecânica, né, entre outros, né? E ele ia por dentro, ele não ia pela pista, então já não era um ônibus tão confortável quanto o Breda e o percurso ele era muito mais extenso. Vale lembrar que nessa época ele entrava nos bairros da Praia Grande e pela Kennedy, pela Avenida Kennedy. Ele tinha uma parada pro motorista, não sei se era um ponto de descanso, de tomar um café, que os motoristas paravam para tomar uma água, ir no banheiro, tomar um café, que era na Cidade Oceã, em frente à antiga caixa d'água, que não existe mais, e em frente, do outro lado, os prédios, né, que deram origem ao bairro da Oceã. Então ele tinha uma parada estratégia ali. E eu odiava aquela parada, porque o ônibus ele estacionava e ficava inclinado ali, porque havia um declive ali. E eu, com a minha cabeça lá de 6, 7, 8 anos, o ônibus ele ia virar ao sair dali, né? Então eu detestava ir de Mar Azul. Uma outra coisa é que uma boa parte da Kennedy, de onde é a prefeitura hoje, ela era de terra, meus amigos. Uma boa parte da Kennedy era de terra. Então, buracos, né? Mais desconforto. E períodos de chuvas, aquela areia virava barro, meu amigo. Então era um atoleiro, o ônibus ia assim no negócio, né? Era um atoleiro, era horrível ir de Mar Azul. E tinha também uma terceira opção. Quando a gente ia de Mar Azul, a gente descia na Kennedy, em frente ao Mercado Vera Cruz. Mercado Vera Cruz, na Kennedy. E tinha a terceira opção, pegávamos o circular até a Avenida Ana Costa, onde tinha ali a linha férrea, tinha o trem. Então muitas vezes
na estação ali ferroviária, o trem, onde hoje ali, eu acho que é a SAI lá, acho que é a SAI, é onde era o antigo Extra, do lado do Mendes, na Ana Costa. Ali pegávamos o trem, que era também muito mais em conta, e íamos de trem. Esse trem ele ia pela Ponte dos Barreiros, ele ia por Samaritá, pela área continental de São Vicente, até chegar ali na Praia Grande. Eu acho que ele entrava pela Curva do Oeste, se não me falha a memória. Descíamos na estação da Vila Caiçara e o trajeto até a casa do meu avô já era um pouco mais distante, andávamos umas quadras a mais. Então essas eram as três formas, os três meios de transporte que pegávamos. Quando íamos embora, eram os mesmos, ou o Mar Azul na Kennedy, ou o trem, só que o trem ele já estava no declínio do trem de passageiros. Então quando íamos embora, não havia nem que comprar bilhete para ir embora. O trem parava na estação e entrávamos de forma gratuita. Então tu imagina como é que esse trem vinha na hora de ir embora, que acho que ele vinha de Juqueí, eu não vou me recordar de qual cidade ele vinha, então ele passava por várias cidades, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. Quando chegava na Praia Grande, cara, o negócio já estava vácuo lá dentro. Então era horrível ir para lá de trem, era ótimo. Retornar para Santos de trem era horrível. Então tenho ali muitas memórias que não são muito boas ali do trem, na hora de ir embora, e do Mar Azul e de volta. Quando meu pai estava com grana, na hora de ir embora, a pista pegava o Breda, mas tinha um outro ônibus que era um pouco mais caro que o Breda, esse a gente quase não pegava, só em último caso, que era o 9 de julho, acho que ele vinha de Pedro de Toledo, Registro, eu não lembro. Então ele também era um pouco mais caro. Então, na hora de ir embora, essas eram as opções. Mas vamos lá. Não importa qual meio de transporte nós pegamos, né? E o trajeto até a casa do meu avô, principalmente quando a gente descia na pista ou na Kennedy, né? Passávamos no mercado Vera Cruz, andávamos 1 ou 2 quadras e chegávamos em um campo de futebol. Do outro lado da rua havia um bar A Toca. Eu passei lá uns dias desses, há 1 ou 2 anos, e esse campo de futebol não existe mais, é uma praça ali, é uma pracinha, cercada, e continuávamos indo. Tinha a continuação da praça. Hoje essa praça, uma parte dela foi alterada e foi construído ali um ginásio poliesportivo, cara, todo fechadinho, bonito, né? Que não tinha. Quando passávamos desse ginásio, já começava o quê? Ruas de terra e vegetação nas ruas. É claro, muita casa de veraneio, mas muita vegetação também. Caminhos, e a mesma coisa. Chovia, tínhamos que pisar na lama, meu amigo. E eu estou falando da área da praia. Eu estou falando da área da praia, meu amigo. E aí chegávamos na casa do meu avô, que era na quadra da praia. A casa do meu avô era um terreno ali, cara, eu não vou saber medir quanto que tinha o terreno do meu avô. Cara, talvez uns 500 metros quadrados. Talvez uns 500 metros quadrados. Uma casa simples, de 3 quartos, banheiro, sala, copa, cozinha. O chão ele era vermelho, né? Aquele concreto vermelho. Uma casa simples, mas muito confortável. E o terreno do meu avô, muita areia. A gente adorava jogar bola. Muitas árvores frutíferas. Lembro que tinha cuca, abricó, João Bolão. João Bolão a gente saia com a boca roxa de tanto comer João Bolão. Cuca, abricó, João Bolão, pitanga. Era o que eu lembro, assim. A rua do meu avô chama-se Vicente Francisco Cirino, que é o sobrenome da família, a família Cirino, né? Era avô do meu avô, meu tataravô talvez, e ele, acredito eu, que ele foi um dos loteadores ali do bairro, por isso a rua recebe seu nome. E a rua do meu avô, na quadra da praia, tudo ali era terra, a avenida da praia, areia, terra. Havia um prédio que eu me lembro apenas na rua. Vou ver se eu pego imagens e coloco aí do prédio, que existe até hoje o prédio. E naquela mesma rua, como eu falei que havia um loteamento, então havia ali, né, por parte do meu tataravô, havia ali muitos primos do meu avô, né, que eram os meus tios de algum grau aí. Então brincávamos muito na rua e na areia. Meu avô fez um camping ali, então
muitos turistas do estado de São Paulo desciam a serra e acampavam no terreno do meu avô ali, finais de semana e feriados, né? Férias também. E a praia era muito legal, que a gente falava que era a praia do vô. Então nós íamos a pé, quadra da praia, jogávamos bola, prancha de isopor, né? E muito mergulho, sempre ali com prudência desde pequenininho, com água no joelho, não íamos para o fundo, né? Então eu me recordo dessa Vila Caiçara antiga na década de 80, meus amigos, onde as padarias eram longe, nós tínhamos que andar da praia até a pista para ir na padaria ou no mercado. Não, mercado que eram as vendas, né? Mini mercados, eu não lembro de mercados grandes, não tinha lá, tipo Peralta, Central, entre outros, não havia esses mercados, né? Então era tudo, a gente morava na praia e tudo, meu avô morava na praia e tudo, todos os comércios eram muito afastados, muitas casas de veraneio, então fora das férias era um sossego, era realmente uma vila, o bairro era nosso, só tínhamos nós lá realmente fora da temporada. E a praia era particular, a praia era nossa, era a praia do vô, né? Então era uma praia grande de outros tempos que não existem mais, que não existe mais. E aí há 2 anos ou 3 anos eu peguei a bicicleta e fui da minha casa até a Vila Caiçara e fiz todo aquele percurso que fazíamos quando era criança e eu me emocionei muito. Eu lembro que quando eu cheguei ali na estação do trem, que é um comércio muito forte, já tinha um comércio forte lá. E aí eu me recordei de quando eu era pequeno que os carnavais eles eram comemorados ali, naquela partezinha ali da Kennedy com a estação de trem. A estação tá lá do mesmo jeitinho, não mudou muita coisa, né? E é isso. Só que hoje a Vila Caiçara é uma cidade, ela cresceu muito, ela se desenvolveu muito, toda asfaltada, iluminada, com um monte de arranha-céu, prédio para tudo quanto é lado. E o terreninho do meu avô tá lá ainda, né? A casa era de herdeiro, quando houve o falecimento do meu avô ela foi vendida e ela foi murada, hoje você não consegue ver o que tem dentro, mas até onde entendi ninguém mora lá. Mas é isso, eu só queria deixar esse relato aí da Praia Grande de outrora, onde tinha mar azul, onde a Kennedy era de terra, onde a praia era de terra, a Avenida da Praia, o entorno da praia ali, né? Tudo de terra, muitas casas sem muro, né? Então a Praia Grande que nunca mais vai existir, e eu sinto muitas saudades desse tempo. Eu só queria deixar registrado aqui essas palavras, né, essas lembranças, queria deixar aqui registrado com vocês. Mas é aquilo, né? O futuro chega, o progresso chega, ele é necessário, ele é fundamental e na nossa cabeça ficam apenas as lembranças, ok? E você? Você quando era criança ou na vida adulta, você frequentava a Vila Caiçara? Você frequentou essa Vila Caiçara que eu falei que frequentei, com ruas de terra, vegetação, caminhos, casas de veraneio trancafiadas, vazias? Você conviveu, você viveu essa época também? Deixe aí nos comentários o que você ia fazer, ia de férias, para casa de quem, com quem você brincava. Faça o seu relato e deixe aqui nos comentários, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões, se inscrevam no canal. Sem delongas, até a próxima. Fui!